Ope, beleza, pessoal? Boa tarde. Vamos lá, pleno sabadão, meio-dia. Vamos trocar uma ideia aí sobre os pilares da alta performance nos estudos. Para você, quais são os pilares da alta performance dos estudos? Eu listei aqui 6 pilares, tá, que são muito importantes mesmo, para você que estuda para concurso. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um. E lá no curso do Zero a Farda tem um módulo lá dentro que é Pilares da Alta Performance dos Estudos, beleza? E aí tem ali trilhas do aprendizado. E aí nessas trilhas do aprendizado eu listei 6 tópicos principais, que são os que eu vou falar um pouco aqui agora. Lá está mais especificado, lá está mais destrinchado, mas aqui eu já vou dar um panorama geral para vocês terem uma noção, tá, de quais são os pilares da alta performance nos estudos, para você evoluir nos estudos, seja para o seu concurso, para a faculdade, pós-graduação, para a escola, para o Enem, para o que quer que seja, tá? Quais são esses pilares da alta performance? E o último pilar, tá, o 6º pilar, para mim é o mais importante e é o que sustenta todos os outros. Então fiquem no vídeo até o final que vocês vão ver. Vamos lá, o primeiro, conhecimento e aprendizagem. Eu falo isso em relação a quê, exatamente? Você precisa saber, você precisa ter a noção de como o nosso cérebro funciona e como você funciona em relação aos estudos. Resumindo melhor, como que a nossa memória funciona? Como que a gente transforma uma memória de trabalho em uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo? E como essa memória faz com que a gente compreenda o conteúdo de modo que possamos remetê-lo, tá? Possamos trazê-lo novamente a qualquer hora que nós quisermos. Como que isso funciona? Como que você aprende um conteúdo? Entendendo como o seu cérebro funciona, você começa a estudar melhor, você começa a fazer melhores revisões e a partir daí você começa a se conhecer melhor. Então, dentro daquilo que é um conhecimento geral sobre como o cérebro de qualquer pessoa funciona, você começa a destrinchar isso um pouco melhor para a maneira como você utiliza isso da melhor maneira. Como você vai aprender mais, como você vai memorizar mais o conteúdo. Então, é muito importante que você entenda como o cérebro funciona, como funciona ali o conhecimento, a aprendizagem de maneira geral, e você comece a aplicar para você trazer isso para a sua realidade. Isso é muito importante. No PDF que eu fiz sobre revisão, tá? Cara, esse PDF eu comento nele praticamente em toda a live, né? Porque esse PDF ficou bem legal. Falo bastante ali sobre memória, sobre aprendizado e sobre como fazer uma revisão, né? Propriamente dita. Dou ali exemplos na prática. Então, se você está vendo esse vídeo aqui no Instagram, comenta aí embaixo guia que eu te mando, tá? E se você está no YouTube, vai ter algum link aqui embaixo em algum momento. Ou me pede aí no direct, enfim. E ali eu ensino exatamente como você vai fazer uma revisão. E eu falo muito sobre conhecimento e aprendizagem. Como o nosso cérebro funciona, como nossa memória funciona. Então você entender isso é muito importante. Por exemplo, eu sei que se eu estudar um conteúdo novo, difícil, hoje, eu preciso voltar nesse conteúdo amanhã para eu não me esquecer. Depois que eu volto no dia seguinte, às vezes eu posso passar, dependendo do conteúdo, 10, 20 dias sem ver o conteúdo novamente, que eu ainda assim vou lembrar. Agora, se eu vejo hoje e eu vejo esse conteúdo difícil daqui a 10 dias, muito provavelmente não vou lembrar de praticamente nada. Então, eu já sei como que a memória funciona e adaptei isso para a minha realidade. E é isso que você precisa fazer. E isso você só vai descobrir como? Fazendo. Depois que você baixar esse PDF, que você aprender como que a nossa memória funciona, como que funciona ali um ciclo de revisão, como que você pode fazer para melhorar a qualidade dos seus estudos, você vai aplicar isso para a sua realidade. E aos pouquinhos você vai melhorando, cada vez mais, beleza? Então, primeiro pilar, conhecimento e aprendizagem, tá? O segundo pilar, quando eu estudei para PRF, foi o que eu mais negligenciei, tá? Sono. Por que que isso é muito importante? Porque é durante o sono que nós consolidamos a nossa memória. Nós consolidamos o nosso aprendizado. Tanto no sono da madrugada, quanto nos pequenos cochilos que a gente dá ao longo do dia. Tem diversos estudos que apontam que, por exemplo, se você estuda pela manhã inteira
E aí chega ali na hora da tarde, você almoça e tal, você tira um cochilo, meia hora, 40 minutos. Quando você acorda, você já está com aquilo que você já estudou pela manhã um pouco mais consolidado. Então isso faz muita diferença. Mirella falou aí, ó, minha principal dificuldade hoje. E muita gente tem problema para dormir, muita gente faz igual eu fazia, não, quanto mais eu estudar, melhor, eu vou estudar até 2 da manhã e acordar às 5 para estudar de novo. E aí acaba que o que acontece? Você não consolida as informações, você não descansa, você fica meio retardado, essa é a realidade. Eu vejo isso que, por exemplo, às vezes eu trabalho ou estudo até de madrugada. E às vezes eu marco uma live 5 horas da manhã ou alguma coisa nesse sentido, e eu demoro para pegar no tranco, pô. Por quê? Porque eu ainda tô ali com um raciocínio prejudicado. Essa é a realidade. Às vezes eu falo assim, caraca, nas lives que eu faço às 5 horas da manhã, parece que nos primeiros 5, 10 minutos de live eu tô mongoloide. Eu não sei nem do que eu tô falando. E é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque eu não dei tempo pro meu cérebro descansar ao ponto de acordar bem. Acordar com o cérebro em pleno funcionamento. E aí volta um assunto que eu já falei em 2 lives atrás, se não me engano, que é o seguinte: pela manhã é quando seu cérebro está descansado e quando você vai melhor absorver o conhecimento que você vai estudar. Mas e se você não dorme direito? Você já acorda cansado. Então aquele estudo pela manhã, que era para ser o principal do dia, o que você mais vai aprender, você já não vai aprender tanto assim. Vai ser como se fosse um estudo no final do dia. Então você está perdendo o principal benefício do estudo pela manhã, que é alta concentração, foco, memorização, raciocínio, porque o seu cérebro está descansado. Mas se ele não estiver descansado, você vai ficar prejudicado. Então, o segundo pilar, tá? E aqui eu deixo claro que não é a ordem de importância ou de prioridade. Todos eles funcionam em conjunto, vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Então, o sono, ele é, sem dúvida, um grande pilar do alto rendimento nos estudos. Tá? Não pode ser negligenciado. E aí, eu até li uma vez que o sono, ele é o melhor pré-treino do cérebro. Ou seja, seu cérebro vai estar ali funcionando total se você antes o quê? Dormir, descansar. Beleza? Precisa de pelo menos umas 6 horas direto de sono, senão lascou. Enxaqueca e lentidão. E é exatamente isso. A Bruna, por exemplo, se ela dorme 7 horas, ela acorda bem. Dá para estudar. Se ela dorme menos que isso, já acorda de mau humor, já é ruim para estudar. E se ela dorme 8 horas, ela acorda vibrando, acorda a todo vapor. Então, até em relação a isso, você precisa se conhecer. Os estudos dizem ali, né, entre 7 e 9 horas ali são ideais, dependendo da pessoa. E aí, e isso é até importante, quando você começa a dormir muito pouco, você tem a impressão de que você funciona bem dormindo pouco. Mas na verdade é só uma impressão mesmo. É só uma falácia que você cria ali pro seu cérebro, por conta do costume, tá? O ideal é entre 7 e 9 horas, beleza? A Bruna botou aí, 8 horas é a perfeição. É exatamente isso. Tá? E aí vamos lá. E aí tem aquelas dinâmicas, né? Eu vou destrinchar isso bem lá na trilha do aprendizado, lá no curso do Zero à Farda, mas sobre protocolo ali para você utilizar antes de dormir, sobre algumas outras coisas, né, relacionadas ao sono, para você ter uma noite de sono melhor e mais recuperadora, tá, para o seu cérebro, que vai facilitar a memorização, beleza? Lá no curso do Zero à Farda vai ter isso aí, já está em andamento. E aí vamos lá, o terceiro, treino mesmo, exercício físico, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quando você treina, você ativa ali, né, o seu sistema nervoso, sanguíneo, cardiovascular, tudo mais. Isso melhora o seu humor e a sua disposição para tudo, inclusive para estudar. Isso é comprovado. Quando você treina ao longo do dia ali, em algum momento, você dorme melhor. Porque seu corpo está um pouco mais cansado, tem também diversas outras químicas que acontecem no nosso organismo. E quando você chega na cama à noite, você consegue dar uma descansada boa, você dorme muito melhor. Além disso, quando você faz o treino, cara, por mais que o seu estudo tenha sido ruim, por mais que você tenha um dia ruim no trabalho, pelo menos você já tem uma tarefa que você fez e está pronta. E é isso. Então,
você já começa a entender que o treino, de modo geral, ele vai te trazer um benefício tanto cognitivo, quanto psicológico, quanto físico. Quem estuda para concurso, tá? Vai fazer TAF, pô, polícia, concurso de polícia, né, concursos militares. O seu treino já começa a ser um treino voltado aqui pro TAF, para você não ficar passando sufoco depois, entendeu? Boa tarde, irmão. Por mais que eu tenha uma boa noite de sono, não consigo render os estudos pela manhã. Rendo muita noite. Porém, rendo demais na atividade física pela manhã cedinho. Beleza, pode ser uma particularidade sua, tá? Não sei se de repente você dormindo mais cedo e acordando mais cedo poderia ser melhor. Não sei. Mas isso também, claro, né, vai variar de pessoa para pessoa. O que é consolidado, tá? Cientificamente falando, é que pela manhã, quando o cérebro está mais descansado, é mais fácil de você realizar atividades que demandem mais esforço. Então vamos lá. Se eu estudo muito tranquilamente, qualquer hora do dia, para mim é bem de boa, e realmente é. Mas para mim, treinar é um problema, então treinar pela manhã é melhor, porque a possibilidade de eu procrastinar é menor. Ou seja, toda tarefa que eu tenho que fazer que seja difícil, ou a mais difícil do dia, ou o que quer que seja, pela manhã ela é mais fácil de ser executada. Tá? Isso é um ponto. Então, tem até um livro, até comecei a ler agora, Comece pelo mais difícil. E aí tem um outro livro, agora não lembro qual que fala, se você tiver que engolir um sapo vivo ao longo do dia, já engula esse sapo pela manhã. Porque se tudo der errado, o pior você já fez. E aí depois ele complementa, né? Se você tem 2 sapos para engolir, comece pelo maior. Então é basicamente isso. Tá? De manhã, o cérebro está mais propenso a fazer as atividades mais difíceis do que no final do dia. E é claro que isso é influenciado por diversos fatores. Se o seu trabalho ele é puramente físico, pode ser que chegar à noite você esteja cansado fisicamente e não consiga se concentrar, ou pode ser que já que o seu cérebro está um pouco descansado, já que você só fez atividades motoras ao longo do dia, pode ser que você renda melhor. Então assim, as pessoas têm que ir fazendo, têm que ir se conhecendo, beleza? Mas excelente comentário aí. Sou diferente do colega aí, porque eu trabalho com atendimento e raciocínio. Chego em casa com a mente cansadíssima. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Me identifiquei com o Vinícius. Eu demoro para pegar no tranco pela manhã. E é isso, e cada um vai descobrindo. O que eu particularmente gosto de fazer? Acordar cedo, dar um treino e começar a estudar. Se eu dou um treino 7 horas da manhã e começo a estudar às 9, meu irmão, 9 horas meu treino rende absurdamente. É papo assim de foguete da NASA. Tá ligado? É bom demais. Então, mas aí já depende de pessoa para pessoa. A Bruna, ela acorda, pode deixar o notebook do lado dela, assim, ela acorda, pega o notebook, bota no colo e rende um absurdo. É só ter uma boa noite de sono, tá? Aí vamos lá, beleza, já falamos sobre conhecimento e aprendizagem, sono, treino, tá? E quem não tá treinando pro TAF ainda, tá cagando pau. E aí vamos lá. Quarto, né? E claro, não menos importante, como eu falei, não tá em ordem. Ambiente. Esse aqui, ouso dizer que esse é o mais importante. Ambiente, porque esse consegue modular todos os outros. O último também, mas esse, pô, é absurdo, assim, o quanto que ele modula, tá? Primeira coisa, ambiente físico. Você estudar em um local cheio de distração, celular, um monte de papagaiada, um monte de coisa em cima da mesa, mesa desorganizada, isso atrapalha absurdamente seu foco e sua organização, tá? Sua concentração vai ficar muito prejudicada. Então, o seu ambiente físico tem que estar bem organizado, tem que estar limpo. O bizu, você já deixar o ambiente pronto para quando você for começar a estudar ele já estar pronto, tá? Além disso, você tomar cuidado com o ambiente físico, mas no que diz respeito à família, aos arredores. Barulho, se você tem dificuldade ali, tem muito barulho na sua casa, você pode comprar aqueles abafadores de ouvido. Tem um amigo que ele bota aquele abafador que é tipo um isoporzinho intra-auricular aqui e pega aqueles de obra e bota por cima. Porque ele se distrai muito fácil com qualquer barulho. Então, você vai ter que se conhecer, tá? E você vai ter que focar. Quanto mais organizado tiver, melhor. Quanto menos barulho tiver, melhor. E um dos principais fatores para você transformar uma memória de trabalho numa memória de curto prazo e depois numa memória de longo prazo é a atenção que você dá. O foco, a concentração. Então é muito importante, mas muito importante mesmo, que você foque.
que você tenha atenção, que o seu ambiente esteja de modo propício para você estudar cada vez melhor, com mais atenção, foco, concentração, beleza? E aí vamos lá, além disso, tá? Ambiente físico e outra coisa, ambiente virtual. O que você faz quando você está com o celular na mão? Isso modula muito a sua vida. Se você, quando está com o celular na mão, você só fica vendo besterol, primeiro, você dificulta a consolidação da memória das coisas que você acabou de estudar, porque as coisas que estão ali na memória de curto prazo, elas começam a ficar praticamente sufocadas pelo monte de informação que você está dando logo adiante ali, e aí elas saem da sua memória e não vão se tornar a memória de longo prazo, que é o que vai facilitar a sua prova, é o que vai fazer com que você faça uma boa prova. Então, porra, foca, tá? Se livra das distrações. E quando você for pegar o celular, siga conteúdos no Instagram que sejam bons para o seu aprendizado. Não fica seguindo coisa de luxúria, de mulher e coisas que vão te tirar do seu foco, que é o estudo. Não tem como você focar em estudar e passar 2, 3 horas em rede social. Isso tudo tem a ver com o ambiente. Isso tudo tem a ver com o ambiente. Então, se você deixa, por exemplo, na sua mesa aqui, o seu notebook e tal, tudo pronto para você estudar, mas o celular está aqui do lado, isso é comprovado cientificamente que já diminui ali em 40%, 70% da sua concentração. Notou? É isso aí, show. Vamos lá. E aí, você perde sua concentração, você perde seu foco, seu raciocínio, tá? Então, o ambiente, ele é muito importante. O ambiente virtual que você está inserido é muito importante. Ah, eu quero ver como que eu passo em concurso. Você não vai ver como que passa em concurso sabendo de notícia de não sei quem, de um besterol, de babado de sei lá o quê. Não, segue uma rede social que seja de estudo, como essa que você está assistindo esse vídeo. Aí sim, se você vai para academia, você cola com a galera que só fica na fofoca ou você cola com a galera do treino? Se você vai para a faculdade, você cola com a galera do fundão que fica tocando foda-se ou você cola com a galera que estuda, que se dedica, que tira dúvidas com o professor, que faz exercício em casa? Tudo isso é ambiente, E tudo isso vai te levar para um caminho. E aí, qual caminho que você quer seguir? Você quer seguir o caminho de quem está tocando zaralho, de quem não está nem aí para o futuro, ou você quer seguir o caminho de quem está indo na direção correta? A Mirella botou aí dentro por clã. Melhor ambiente e plataforma. Uma das coisas muito boas do curso do Zero a Farda, tá? A gente tem o curso, tem uma plataforma com diversos conteúdos sobre estudos. Isso aqui que eu estou falando para vocês, tudo isso tem lá também. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp para a galera ali interagir, falar sobre estudo, tirar dúvida, abrir o coração. De vez em quando alguém vai lá, né? Não aguento mais estudar e tal. Aí tem ali umas palavras de conforto, de consolo. A gente tem o Ítalo lá, que é psicólogo, de vez em quando ajuda a galera também. Tem até conteúdo dele dentro da plataforma, tá? Do Zero a Farda, que ele fala sobre psicologia, sobre o psicotécnico, sobre como você não ficar ansioso durante os estudos, durante a prova. Muito legal o conteúdo dele que tem lá na plataforma também. Então, aí tem o Jubilado, que é nutricionista, que também tá lá. Aí tem a Bruna Quesini, o Dejair, que são profissionais de educação física, podem te ajudar também com TAF. Na plataforma também já tem algum conteúdo de TAF, em breve vai ter mais. Então, assim, tem muita coisa muito boa lá. E até quando a galera fica se enlouquecendo ali de conversar no grupo do WhatsApp, eu já boto lá, mete o pé do WhatsApp, vamos estudar, seus porra. Aí a galera fica rindo lá. Fizeram até uma figurinha minha, vamos estudar, seus porra. Nega é foda. E aí, então é isso, O ambiente faz toda a diferença, inclusive o ambiente virtual. Instagram, YouTube. O que você assiste no YouTube? WhatsApp. Quanto tempo você perde no WhatsApp fazendo o quê? Entendeu? Então isso faz muita diferença mesmo. E aí vamos lá. O quinto, beleza? Hábitos. Os hábitos, eles são decorrentes ali do seu ambiente, né? E decorrente daquilo que você faz todos os dias. Você transforma isso aí em um hábito. O que vai trazer o hábito, né? Que é a disciplina de estar sempre fazendo aquilo ali, é o próximo item que eu vou falar. Mas antes, vamos lá. Hábitos que você precisa... Adoro as broncas do mestrão. Despertam a gente. Hábitos que você precisa colocar ali no seu dia a dia. Acordar em um horário específico e dormir num horário específico,
para você ter uma boa noite de sono, para você conseguir estudar da maneira correta, ter horário para estudar. Todos os dias eu estudo de tal hora até tal hora. Eu sei que nesse horário não vou marcar nada. Eu sei que nesse horário eu vou estudar. A minha família sabe que se quiser marcar alguma coisa num domingo, domingo é o dia do meu simulado, de 7 da manhã até meio-dia. Depois do meio-dia eu posso dar atenção à minha família. Mas antes disso é o meu simulado. A minha família já sabe, pô. Então são hábitos que você cria e que a sua família aprende a respeitar conforme o tempo vai passando e que você vai criar até um ambiente que facilite cada vez mais o seu aprendizado. E aí você vê como tudo se interliga. Você vai ver aí, o seu estudo vai estar em um local pré-determinado, em um horário pré-determinado, o seu treino também, tudo isso vai virar hábito. Tudo isso vai se tornar uma disciplina. Todos os dias você vai ter a disciplina de fazer aquilo ali. Por isso vai se tornar um hábito. E aí tem aquela ideia, né, de o hábito se forma com não sei quantos dias e tal. Muito controverso, tem gente que fala de 60 dias, tem gente que fala 21 dias, mas na verdade é que isso varia muito de acordo com a sua predisposição a ter aquele hábito na sua vida, de acordo com a dificuldade do hábito. Você criar o hábito de beber água pode ser fácil, é só você carregar uma garrafinha para cima e para baixo, mas você ter o hábito de estudar todos os dias, acordar 4 horas da manhã e estudar até as 7 da manhã para ir para o trabalho, pode não ser tão fácil assim. Você criar o hábito de ler um livro antes de dormir, pode não ser tão fácil assim, porque às vezes você está muito cansado, às vezes você vai dormir tarde, e aí para você regular isso é um pouco mais difícil, então depende, tá? Mas o mais importante, você sempre tem que direcionar as suas atitudes para criar um hábito, para ter disciplina suficiente para criar um hábito e transformar isso como algo um pouco mais agradável. Quando você começa a fazer uma coisa que é muito difícil durante muito tempo, no início você gasta muita energia para ter disposição para fazer aquilo. Eu tô obeso e eu preciso perder peso. Eu preciso fazer dieta e eu preciso ir à academia. Ir à academia é muito difícil no início. Muito difícil. Por quê? Porque é um hábito que você não tem costume. Mas conforme você vai, isso começa a se tornar um hábito, começa a ser menos custoso para o seu cérebro pensar sobre isso e agir de modo que você vá. Então começa a ser mais tranquilo. Você começa a sofrer menos, começa a ser mais agradável. Daqui a pouco começa a vir o resultado, e aí isso vira uma bola de neve. Quanto mais resultado, mais hábito, mais disciplina, e aí você vai, e isso vai dar muito certo, pô. Beleza? E aí, vamos lá. Por último, tá? E para mim, um dos mais importantes também, como o ambiente, tá? A motivação. E aí existem 2 conceitos de motivação que eu vou falar aqui de um deles, tá? Mas existe um outro também que eu vou comentar. Por exemplo, a Mirella botou aí, hábito não pode depender de motivação. E aí tem esse conceito, tá? Que é o mais comum, de que motivação é essa euforia que você tem para fazer alguma coisa. Eu tô motivado, vou estudar. Se eu não tô motivado, não vou estudar. Tá? E aí tem aquela ideia, né, de 1% motivação, 99% disciplina. Esse é um conceito, tá? Ok. Não tem problema você entender por esse lado, contanto que você faça o que tem que ser feito. Mas aí existe um outro conceito de motivação, que é de acordo com a etimologia da palavra, tá? Que o Wesley Delanogari, ele fala muito sobre isso, que é o seguinte: motivação não é euforia, são coisas diferentes. Aquilo que as pessoas falam, 1% motivação, 99% disciplina, aquilo ali, ele lida isso como uma euforia. Então você não precisa estar eufórico para fazer, você só tem que fazer. Agora, a motivação, pela etimologia da palavra, é o quê? É o motivo para a sua ação. O porquê você vai acordar mais cedo para estudar? Por que você vai deixar de dar atenção para sua família para estudar? Por que você vai deixar de curtir uma noitada com bebedeira e tudo mais para no dia seguinte você acordar bem, descansado e estudar? Por quê? Qual é essa motivação? E se você for entender motivação por esse lado, o motivo da sua ação, você tem que ter motivação todos os dias. Todo dia você tem que ter motivação. E aí, o que é essa motivação? Para você trazer essa motivação à tona, eu costumo dizer para as pessoas pensarem sobre o seu propósito de vida. O que é o seu propósito de vida? Quais são as principais coisas que você tem
e que você quer transformar em algo melhor, ou que você quer conquistar. E isso vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família. A partir daí você começa a construir o seu propósito. E o seu propósito, ele tem que ser absurdamente valoroso, de modo que você todos os dias tenha motivação para alcançar aquilo lá, mesmo sem a euforia que eu falei anteriormente. Então, se eu tenho família, tenho uma esposa, 3 filhos, minha esposa não trabalha, eu sou CLT, ganho um salário mínimo por mês, consegui fazer aqui uma faculdade e agora eu quero estudar para PRF. Porra, a minha motivação tem que estar a 1000. A euforia pode não estar, mas a motivação tem que estar, explodindo. Tem um motivo maior do que você ter uma esposa, 3 filhos e ser CLT para estudar, para passar para PF, PRF, Polícia Civil, o que quer que seja, para você ser concursado, ser um auditor fiscal. É esse motivo que tem que ser o principal da sua vida. Se você acordar às 4 horas da manhã e você não estiver disposto a estudar, você não estiver eufórico para estudar, cara, esse vai ser o seu motivo, essa vai ser a sua motivação. Eu vou levantar da cama e vou estudar porque eu preciso fazer essa porra. Eu tenho 3 filhos no quarto do lado aqui que estão dependendo de mim, pô. A vida deles vai ser muito melhor. Eles não vão estudar em colégio público, vão estudar em colégio particular porque eu vou passar no concurso. E isso vai fazer com que a sua mente mude absurdamente para poder estudar. E aí, como eu disse, tudo se interliga ali, tudo se conecta. Porque quando você tem uma motivação muito forte, automaticamente, em algum momento, você vai transformar os seus estudos em hábito, os seus treinos em hábito. Automaticamente você vai modular o seu ambiente, porque você vai estar tão focado nos estudos, nas suas coisas da vida ali, do que você quer crescer, que quando você for para aquela roda de amigo que só quer falar de mulher, bebedeira, noitada, você não vai nem se sentir bem mais. Você vai estar ali com ele só pro corpo presente, mas vai estar pensando nos estudos, tá? Você começa a focar mais nas coisas que importam. Eu preciso dormir bem. Eu preciso ter uma boa noite de sono. Então, hoje, eu queria, ir para uma festa aqui da minha rua, eu queria ir no aniversário do meu tio, que é em outra cidade, mas eu não vou. Por quê? Porque eu preciso dormir bem, amanhã eu preciso acordar cedo para estudar. Por quê? Porque o motivo para minha ação é muito mais forte do que a felicidade momentânea que eu teria indo para qualquer lugar. E aí, se você não internalizar isso aqui, meu irmão, você tá fudido. Se você não tiver um plano muito maior para sua vida do que o que você tem hoje, se o motivo para sua ação não for absurdo, se o seu propósito não for muito maior do que a dor que você vai ter para suportar o processo até chegar lá, você vai desistir, ou você não vai nem começar. Ou você vai passar o tempo todo se enganando. Não, eu tô estudando, eu tô me dedicando, mas na verdade não tá porra nenhuma. Você tá fazendo o que dá. Quem faz o que dá não passa em concurso, Pode até passar daqui a 10, 15 anos, mas quem faz o que dá não passa em concurso. Quem passa concurso é porque faz o que tem que ser feito. Traça um plano, vai lá e faz. Se o plano tá ruim, refaz o plano. Ah, tá difícil? Essa porra mesmo. Ah, eu não sei se faço isso ou aquilo. Toma uma decisão e segue. Isso é o que vai fazer a diferença. A Bruna falou aí, o processo dói, mas a dor da desistência também. E a dor da desistência dói pra sempre. Se eu estudo pra cacete, tá doloroso, tá cansativo, caralho, e eu passo, a dor daquele processo já passou. Agora é a felicidade da vitória, Agora eu vou me preocupar com dores pros próximos objetivos de vida. Mas se eu desistir, eu vou passar o resto da vida falando, caraca, se eu tivesse feito. Quem aí não tem um tio, um primo, um parente ou um amigo, um conhecido que falou assim, eu me alistei no exército, mas naquela época eu não queria nada, e aí eu saí, hoje eu me arrependo. Né? Há um tempo eu fui chamado para ser sócio de uma empresa com um amigo, mas eu não levei fé e tal, hoje ele tá rico e eu não sei o quê. Uma vez eu, ia fazer concurso para tal coisa, mas desisti porque era muito difícil, não sei o quê. Todo mundo tem alguém com uma história assim. E aí passam anos e anos e a pessoa fica remoendo aquilo ali pro resto da vida, É isso aí, quem faz o que quer, nem sempre, né? É a criança. O adulto faz o que tem que ser feito. E é isso, A gente, eu falo isso o tempo todo, né? Nós não merecemos uma vida medíocre. E a vida da média é medíocre. A média é medíocre. Se você fala assim, não, mas a maioria das pessoas não faz isso. Se a maioria das pessoas não faz, é porque é difícil. E quem faz se destaca, então faça. A média é medíocre.
A média hoje é medíocre. A média hoje passa 8 horas com o celular na mão durante o dia. A média hoje não lê um livro por ano. Pô, imagina o cara que lê um livro por mês. Caralho, tá acima da média, irmão. Absurdo. Então, porra, não sejam a média. Não sejam medíocres. Tá aqui, ó. Porra, eu não tenho dinheiro pra investir, meu irmão. Eu faço esse monte de vídeo pra vocês aqui de graça, pô. Tá tudo aqui no Instagram, YouTube, a porra toda. É só pegar. Essa deve ser a live 31, 32, alguma coisa assim. É só você, porra, não, vou maratonar aqui essas lives. Meu irmão, conteúdo pra caramba. Conteúdos técnicos sobre estudo, sobre memória, sobre motivação, sobre ambiente. Meu irmão, tem tudo aí, pô. Então não ter dinheiro não é mais desculpa. Não ter tempo não é desculpa. É claro que a meritocracia não existe e tal, aquela onda toda que em algum outro momento a gente pode conversar, não agora. Mas assim, se você espremer, dá. Se você estudar meia hora antes de ir pro trabalho, no almoço, ao invés de ficar de fofoca, você dá mais uma estudada. Se você, pô, na ida pro trabalho, volta do trabalho, pô, ouvir uma videoaula. Meu irmão, dá. Alguma coisa vai dar pra extrair alguma coisa daí. Então, pô, não tem desculpa, pô. Cai pra dentro. A Bruna botou aí, ó, tu já falou sobre absolutamente tudo sobre concursos, de graça. E é isso. Cara, esse PDF que eu criei de revisão aí, que eu mando aí pra galera, meu irmão, é o conteúdo que dava pra vender facilmente. Eu fiz e tô mandando de graça pra galera. Então, porra, cai pra dentro, não vacila, pô, estuda, dá o gás. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Pra PRF eu estudei quase 2 anos, deu 1 ano e 8, 10 meses. E, pô, não me arrependo, pô. Não me arrependo, eu cheguei no carro dos meus sonhos. E aí, pô, você, mas eu não sei, não dá, porra, tá maratonando um monte de série da Netflix, mas não consigo estudar 2 horas por dia. Pô, irmão, então foda-se. Beleza? Então, o bate-papo hoje era mais sobre isso, já deu tempo pra caramba aqui, vamos lá. Pilares da alta performance nos estudos. Conhecimento e aprendizagem, sono, treino, ambiente, hábitos, motivação. Beleza? Mirella botou aí, ó, descubra seu propósito de vida e ponha a aprovação no concurso como uma ferramenta de cumpri-lo, para cumpri-lo. É realização. É exatamente isso. Vinícius botou aí, ó, o PDF é fantástico, valeu, irmão, obrigado. E é isso, rapaziada. Pô, espero que tenha ajudado vocês aí. Em relação a tudo isso aqui, pô, tem o modo caverna, tá? Vou deixar o link também algum baixo aqui, ou então nesse Rios que você comenta aí, caverna, que eu te mando o link, tá? Adriano botou aí, porra, xerife, a mentoria 0800, essa porra mesmo. De nada, meu irmão, tamo junto. É isso aí, contem comigo sempre, tá? Pô, quem manda mensagem no direct aí sabe que eu respondo todo mundo. Enfim, irmão, vamos que vamos. Tá? Tem o modo caverna pra você criar bons hábitos, se livrar das distrações. Pô, beber água, estudar, treinar, fazer questões. Pô, o modo caverna tá legal pra caramba. Eu tô postando direto aí no Instagram a minha pontuação lá. Hoje já botei, né, que eu já bati minhas 50 questões do dia, beleza? E vamos que vamos, pessoal. Como diz o Kadar aí, né, é só o começo, tá? Vai chegar um momento aí que vai ser impossível não nos notar e eu quero ir na formatura de todos vocês, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto. Nós não merecemos uma vida medíocre, beleza? Um abração aí, fiquem com Deus. Valeu, vamos vencer.